Glória a Deus. A paz a todos, amém, irmãos? Camila, vê a minha Gig James aí, por favor. Gig James, isso. Livro, em casa, irmãos, como a gente não vai dar a introdução da série hoje, mas domingo que vem, aí eu vou explicar depois no final aqui. Eu quero aqui comentar com os irmãos aqui, o que estava sendo abordado hoje, pela manhã, livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Um assunto de muita importância, muito. E, inclusive, irmãos, a gente lançar um desafio aqui, porque é um desafio, irmãos. O próximo mês de novembro, depois de outubro, a gente comentar aqui, Luciana, à noite, sobre a grande prostituta vestida de escarlata, Apocalipse 17. Um desafio com a igreja aqui, para falarmos sobre Gog e Magog, Meseque e Tubal, que fala dessas forças daquela região ali que vem como inimigo para atacar Israel, que tem lá em Ezequiel 38. Falar sobre a Magedon, sobre o fim dos tempos e o ano milenar da igreja. A gente precisa, até para mim mesmo, despertar mais nesses assuntos. Eu sei que Jesus está voltando e, como eu disse, a gente não sabe se o anticristo vem da Europa, se vem de Roma, das 7 colinas, mas temos certeza de uma coisa: o arrebatamento está próximo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Vou ler na minha Gig James sobre os 4 cavaleiros. O fato aqui a gente vai só abordar, eu creio, só a primeira parte aqui, sobre a falsa paz, e a gente dá uma palavra sobre isso aqui. Glória a Deus. Quem achou aí, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Diz assim, na minha Gig James fiel, atualizada: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Primeira coisa, quem abriu o primeiro selo? Quem abriu o primeiro selo? Quem abriu? Em seguida, ouvi um dos seres viventes, no caso, os anjos angelicais, alguma coisa assim, exclamar com voz de trovão: vem. Quem deu ordem com grande voz de trovão, dizendo: vem? O cordeiro que abriu o primeiro 7 selos. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava alteiramente, como, diga, como? Vencedor, determinado a vencer. Está vendo que no próximo do original de 1611, como vencedor. Então, não está dizendo literalmente, taxativo aqui, vencedor. A qual ele abriu o segundo selo, e eu vi o seu segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura em um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Diga, uma grande espada. Terceiro selo, terceiro cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na sua mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda de dentro os 4 seres viventes, clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Um cavalo preto responsável de acabar com a agricultura, com o alimento da terra. E aqui Deus está reservando uma parte para que não destrua o vinho e nem o azeite. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem.
Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chama-se a Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre o quarto de toda a terra. Se hoje a terra está totalizando cerca de 8 bilhões, um quarto seria quanto, mais ou menos aí? Faz o cálculo para mim. Oi? 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Foi-lhe dado poder sobre o quarto de toda a terra, a fim de que matasse a espada de fome por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Aí vem o 5º, 6º, 7º, e assim vai prosseguir o texto. Toma os vossos assentos, irmãos, alguns minutos. Deus abençoe cada um. Digno é fiel essa palavra e de toda aceitação. Hoje pela manhã, passamos aqui estudando esse livro na escola bíblica dominical. Quão profundo é essa palavra, quão profundo e como despertador é para nós, para os nossos últimos dias. Eu creio que é um assunto que é preciso urgentemente voltar a falar veementemente todos os dias, nos nossos cultos, todos os dias. Pois de fato o que vai trazer temor e tremor em nossos corações é o fim dos últimos dias. Apocalipse, essa palavra, no seu original, significa escatos, estudo dos últimos dias. O livro do Apocalipse é o livro que vai tratar sobre especificamente a revelação dos últimos dias. Ainda não entendo o livro ainda do Apocalipse, o livro do profeta Daniel, ele já relatava sobre a visão dos últimos dias, e também no livro de Mateus 24, detalhando ali sobre o fim do tempo. Próprios discípulos perguntam ao mestre: qual será o sinal da tua vinda? Aí ele vai explicando para os discípulos. E os discípulos já tinham no seu coração um anseio pelo aquilo que ele estava aguardando, que era a vinda do Yeshua, o Hamashia, o Jesus enviado. O livro do Apocalipse, então agora ele vai ser escrito pelo um homem chamado apóstolo João. Olha aqui, irmãos. Tenha um pouco de fé, irmãos, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. Tenha um pouco de temor, a palavra não é minha, esquece tudo agora. Guarde seu smartphone, guarde o que você sabe. Vamos ouvir a palavra, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Vivemos uma geração, irmãos, em que parece que, sei lá, será que é interessante isso aqui, irmão, para nós? Será que é interessante para mim? Será que é interessante para mim? Hoje eu tive uma agenda hoje, irmãos. O irmão falou assim: pastor, o senhor vem na agenda hoje, tal. Eu falei: meu amigo, queria muito estar aí com todo amor. Na próxima você me convida, mas mês de outubro eu não vou poder estar. Tem festa aqui na igreja, tem um compromisso. No outro momento eu vou, irmãos. Não é que eu não goste, irmãos. Tem muitos lugares que a gente vai que o povo eu não vejo igual aqui não. O povo aqui está de 100% parabéns, irmãos. É uma andação, parece que o interesse, presbítero David, não é a palavra de Deus. Sabe, não tem interesse pelo estudo bíblico, pela escola bíblica, pela mensagem do culto que vai ser pregada. Então é muito complicado isso. Então quando o líder da igreja fala, porque ele conhece o seu rebanho, e quando fala, exortando, porque ele ama, não voltando a atenção para ele, mas sim para a palavra do mestre. O livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo um homem chamado apóstolo João. Foi o único homem que não morre nas mãos do imperador romano. Ele vai para uma ilha que era uma espécie de um coliseu romano, e lá ele vai ter uma revelação profunda das coisas em que em breve vai acontecer. No capítulo 1, a igreja
está na terra. No capítulo 2 e 3 ele vai falar para as 7 igrejas. Já no capítulo 4 ele vai falar sobre os mártires. No capítulo 5 vai falar sobre as almas que pedem vingança pelas almas que foram mortas, os sangues inocentes. No capítulo 6 a igreja já não está mais na terra. A igreja já está arrebatada com Jesus no céu. O livro do Apocalipse, João, ele vai ter uma visão muito clara. E quando ele vai ter aquela visão, no livro do Apocalipse, ele vai descrever e vai começar a falar algo muito interessante que chama nós a atenção. Ele começa a dizer: olhei e vi que por detrás de mim apareceu um cavaleiro branco. Ele tem diademas e uma coroa, e ele saiu como vencedor, e é para vencer. Se é como vencedor, ele não é caracterizando ele como vencedor, é como parecendo vencedor, mas não é vencedor. Por que eu estou dando essa ênfase? Outra situação importante é que quem abre o selo do livro do Apocalipse é exatamente o Cordeiro, e ele mesmo dá a ordem dizendo: vem e vê. E muitas pessoas têm indagado, que eu tenho observado por aí, dizendo que o Apocalipse do capítulo 6, desse cavaleiro, é o próprio Jesus, esse cavaleiro branco que é o próprio Jesus. E de fato, se ele é o cordeiro que abre o selo e ele dá ordem para o cavaleiro branco vir, como que pode ser ele? Essa é a primeira pergunta. Como que o cordeiro, ele abre o selo e ele vê o cavalo branco? Essa é a primeira pergunta. Então, em hipótese nenhuma, esse cavaleiro branco não é Jesus. Esse cavaleiro branco, ele é uma sequência dos acontecimentos que abrirão sobre os 7 selos aqui na terra. E, portanto, ele é acompanhado do segundo selo, cavalo preto, cavalo amarelo, e segue assim por diante o cavalo vermelho, preto e amarelo. E vai seguir por sequência exatamente os 4 cavaleiros. Então a maioria crê de uma força esmagadora que esse cavalo branco nunca foi e nunca pode ter sido Jesus. Pastor, então quem poderia ser esse cavaleiro branco, a qual comentamos hoje pela manhã? Esse cavaleiro branco nada mais, nada menos é do que a falsa paz. Na verdade, não vivemos agora no momento de um século em que vimos guerras e rumores de guerra, nação contra nação. Pelo que eu sei, após a Segunda Guerra Mundial é a primeira vez, sim ou não? Rússia, literalmente, guerra com a Ucrânia. E dentro daquela região ali tem as divisas entre a Polônia, que faz maior divisa com a Rússia. A qualquer momento pode se estender essa guerra para outras nações. Após a Guerra Mundial, que eu conheço, o que eu sei, ainda não tinha ouvido falar de nação contra nação. Eis aí um grande sinal para o despertamento da igreja de Deus aqui na terra. E parece que nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido, nada de anormal. E Deus, ele veio alertando o próprio Jesus em Mateus 24, havereis de guerra, rumores de guerra. Ele diz, nação contra nação. Olha o que esse homem fez. Explodiu uma guerra dentro da Ucrânia. E estão morrendo milhares e milhares de pessoas. E agora a Ucrânia sendo também patrocinada por outras nações para terem armas antiaéreas, de antiaéreo para combater os mísseis que caem lá dentro. E a qualquer momento estamos no estupim de a terra explodir. Só basta um clique, um botão, e tudo vai para os ares. Tudo. Pedro, ele usa um texto. Ele diz assim: os elementos do céu serão abalados. Na linguagem que Pedro está usando, naquela época, ele está explicando que as potências
potências das armas serão tão fortes que abalarão os céus. Nós vivemos em um estupim que a qualquer momento pode explodir. E o Brasil não está longe disso. O Brasil, ele não está distante disso. E observamos que estava tudo aparentemente bem para aquele lado lá da Europa. Aparentemente estava tudo sendo organizado. A crise que veio da fome estava estabelecida, estava tudo ok. E de repente a guerra explode. A Rússia, como maior produtor de cevada ou de um outro elemento lá de trigos, né, de grão, agora para de exportar para outras nações. E começa a refletir o problema não só de guerra, agora começa a refletir problema de guerra na questão da alimentação, da exportação. Muitas pessoas perdendo o seu emprego, perdendo seus trabalhos, porque só duas nações se envolvendo em guerra, refletindo o impacto no mundo. O impacto financeiro, duas nações. Agora imagine isso, várias nações se gladiando uma com a outra. Imagine várias nações se gladiando uma com a outra. O que será do planeta Terra? E o cavalo branco, ele vê e vem. E tem um diadema e uma coroa em sua cabeça. E veio para como vencedor. E veio para vencer. Ele está dizendo que esse cavalo branco, ele dá-se início quando a noiva, a igreja, for tomada no arrebatamento. Outra coisa é que tem se pregado em alguns lugares, é que a igreja do Senhor, ela passará pela grande tribulação na terra. No livro de 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 8, a partir dos seus versículos 8 e 9, tem um texto que diz: ao único que agora detém, que segura ele. E quem é que segura? O anticristo. Para a chegada com a sua força total, é o Espírito Santo, através da igreja dele aqui na terra. Em que momento o Espírito Santo ele some da terra? No arrebatamento da igreja. Porque aonde o Espírito age? Através da sua vida, através da minha vida aqui nessa noite. Através da sua boca pregando o Evangelho. E através da sua vida agindo através de mim, através de você. E quando é que o Espírito some da terra? Quando a igreja é arrebatada. No momento que a igreja é arrebatada, o cavaleiro branco, o primeiro selo é manifesto. Para dar então a falsa paz. Escute uma coisa muito séria que eu vou dizer aqui. Muito, muito séria. Pode ser uma forma até simples que eu estou passando isso aqui. Mas guarde isso aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Diga-se comigo: paz, segurança, repetidamente, destruição. Sabe quando que a igreja deve se despertar? Não é quando tudo vai bem. Quando a igreja deve se despertar, não é quando tudo vai em paz. Olha o texto diz, 1 Tessalonicenses 5:2, paz e segurança. De repente, uma grande destruição. Aparentemente parecia que estava tudo bem naquele lado de lá do país. E de repente explode uma guerra entre duas nações. Quando é que o anticristo ele vai se manifestar? A igreja sendo arrebatada, ele irá implantar a falsa paz. Um governo falso, um governo mentiroso, a qual irá pregar, falar o problema. Tem problema aqui de finanças? Vamos resolver. Tem o problema de guerra aqui? Vamos cessar a guerra. Tem problema econômico? Vamos cessar. Problema na agricultura? Vamos cessar. Vamos resolver o problema da humanidade. Então vamos lá pela uma ordem aqui, só para a gente simular um negócio. Primeiro, nós vivemos a 60ª semana de Daniel.
Eu não vou fazer essa contabilidade de lá de trás até aqui não. Só pegando aqui o resumo aqui. Até um pedaço do que foi dito de manhã. Se lembra quando Israel ia para cativeiro? E quando Israel ia para cativeiro, eles ficavam quantos anos no cativeiro? 70 anos. Para quê? Para corrigir Israel. Depois Israel voltava para sua terra de origem. Daniel capítulo 9, versículo 27, foi dito assim, ó, foi cessado os manjares, as obrigações, foi cessado. Aonde? Na morte do cordeiro na cruz. Só para assimilar, 70 anos no cativeiro. Nós vivemos a 60ª semana, 69 semana. E aonde que para a 69 semana? Na morte do cordeiro na cruz. O cordeiro morre, é manifesto agora a última sessão, o último momento, que é a graça de Deus na terra. E quando a graça de Deus opera sobre a terra, o que era feito de obrigações não precisa mais, porque alcançamos tudo pela graça de Deus. E quando é, pastor, que a graça de Deus vai cessar sobre a terra? É quando a noiva do cordeiro, a igreja, for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, vai se cumprir mais um período de 7 anos, ou uma semana. Ou uma semana que, totalizando um dia como se fosse um ano, 7 anos. Primeira parte, 3 anos e meio de falsa paz. Quem vai reinar sobre a terra, diga comigo, falsa paz. Diga, o falso governo. É o anticristo, ele vai se aparecer com Jesus, ele vai implantar a falsa paz. Ele implanta a falsa paz. E está tudo certinho, está tudo normal. No período da metade dos 7 anos, já a igreja está celebrando a festa no céu. A igreja está lá no céu celebrando as bodas do cordeiro. Porque o noivo veio buscar a igreja, que se tornou noiva, está no céu. Mas na terra, o anticristo, junto com os judeus, vão quebrar esse pacto dos 3 anos e meio. Porque os judeus, eu expliquei, eles usam um quipá na cabeça, eles não se curvam em nada. Eles falam que acima deles existe um Criador. No período dos 3 anos e meio, eles quebram o pacto com o anticristo, porque o anticristo vai querer que eles se curvam a ele. E nesse período que é quebrado essa aliança, após a metade dos outros 3 anos e meio, acontece uma grande perseguição voltada diretamente para esse povo chamado judeus, para Israel. E nesse período que o anticristo vai formar um bloco de nações, a qual falamos também sobre isso. Acredito, Polônia, Rússia, Síria, Egito, que faz divisa com Israel. Israel mais um pouco menor do que o estado do Sergipe. O anticristo, com a sua articulação política, ele vai fazer esses blocos dessas nações se voltarem para Israel e apontar os seus canhões de guerra para evaporar Israel do mapa. Nesse período de 3 anos e meio, acontecerá, creio aí, chamada a grande tribulação. Pastor, não, tem muita gente pregando que nós estamos vivendo a grande tribulação. Sim, irmãos, pode estar vivendo tribulação. Sei que a gente às vezes é tribulado de espírito, passa por problemas, a lei. Concordo plenamente, mas não se compara com a chamada grande tribulação nesses últimos 3 anos e meio. Aí eu explico, para quem é a grande tribulação? Para Israel. Porque a igreja é arrebatada e cumpre a 70ª semana de Daniel. Essa última semana completa as 70, que figuramente falando representa o cativeiro, ou seja, a grande tribulação para Israel.
E para quem é a grande tribulação? Para Israel, para o povo que não acreditou em Cristo. A grande tribulação não é para nós. Tem gente pregando que a igreja passará pela grande tribulação. Faz uma análise comigo. Se a igreja passa pela grande tribulação, se é manifesto o cavalo branco, a falsa paz, ele vindo para enganar as nações, mas se o Espírito Santo de Deus está aqui, se o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui sobre a terra, não tem lógica dele estar vindo. Ele precisa, a igreja ser tomada, não existe isso. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 9, porque Deus não nos predestinou para a ira, diga comigo, futura. Deus não nos predestinou para esse momento, irmãos. Deus não vai julgar o anticristo junto com a igreja, de maneira nenhuma. Israel, a Bíblia diz que veio para eles, mas eles negaram a Jesus. Eles abandonaram o mestre, deixaram Jesus de lado. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7, na realidade o mistério da iniquidade já está em ação, restando então somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é o que detém? Eu creio que não é outro senão o Espírito de Deus. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da tua boca, destruirá pela gloriosa manifestação da tua vinda. O que acontece? A igreja foi arrebatada, está vivendo os 7 anos das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio de tribulação. A Israel vai ficar curralado, as nações vão vir contra Israel. E nesse momento a Bíblia diz, em Zacarias capítulo de número 14, que o Senhor descerá dos altos céus, pisará os 2 pés no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar os 2 pés no Monte das Oliveiras, vai abrir, vai fecundar a terra vai se abrir. E o texto diz, vai abrir de leste a oeste, norte e sul. Vai formar ali o formato de uma cruz. E vai haver naquele lugar muitos derramamentos de sangue. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 19, que diz que o Senhor descerá com grande exército, ataviado de branco. Quem é esse exército? É a igreja que um dia tornou noiva e um dia quando voltasse vai voltar como grande exército. E ele diz que ele vai sentar nesse lugar e pelo assopro da tua boca vai destruir o anticristo e vai aniquilar ele para todo sempre. Quem acredita nessa palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmãos. Essa falsa paz é chamada de Tessalonicenses aqui no capítulo 2, do iníquo, falso profeta. Ele diz no versículo de número 9, de 2 Tessalonicenses: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas enganará, proveniente da injustiça, para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que poderiam salvar. E por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creia na mentira. Qual é a artimanha de Satanás? O anticristo, ele vai vir com a eficácia de quem? De Satanás. Diga-se comigo, com todo poder, com todo sinal. E Deus vai permitir a operação do erro para que ele exerce aqui na terra, para ele enganar a todos os que estão aqui. Sabe que uma coisa que eu tenho visto, irmãos? Eu tenho observado, guarda isso aqui, eu vou te falar aqui uma coisa muito séria. Hoje, se você falar assim, olha, eu identifiquei aquela religião ali, Testemunho de Jeová. Não, eu já sei que ali é uma seita. Ou, de repente, Joseph Smith, né? Esses seguidores de Joseph Smith. Eu sei que isso aqui é uma seita braba aqui. Eles não acreditam em Jesus.
Mas hoje está sendo o inverso, está tendo uma explosão de uma manipulação que parece que os próprios líderes evangélicos não estão mais ensinando a verdade. Tudo que se faz, se não for pago, não tem evento. Tudo. Ontem eu levei o irmão Andrelino para fazer exame. O jovem estava falando comigo. Fui no evento, ele falou comigo: qual é o seu nome, jovem? Mateus. Ele falou assim: fui no evento. Foram 13, foi mês passado. Ele contou para mim que foi esse mês passado, uns dias aí. 300 pessoas, contadinha, vezes R$200. Quanto que deu aí? 60 mil, mais ou menos isso? É muito dinheiro, velho. Ele falou assim para mim, fora que mais da metade dos alimentos que conseguimos foi tudo doado. Tudo que faz é voltado para o dinheiro. Enquanto a igreja do Senhor, irmãos, a noiva, não, Deus, ele... O que seria de Jesus aqui na terra nos nossos dias atuais, irmãos? Muitos estão sendo enganados e escolhidos. Hoje, imagine após o arrebatamento. O que será de nós? O que será de nós? Tudo que se faz é em volta de dinheiro. Se não tem dinheiro, nem culto entra. Nem no culto entra, irmãos. E quantos homens da terra estão cada vez mais gananciosos, quanto mais ganhando, quanto mais querem, quanto mais poder, mais querem. E a Bíblia diz que o anticristo aparecerá com a eficácia de Satanás para enganar a muitos na terra. E a Bíblia diz que o Senhor, ele descerá do céu, pisará os 2 pés no Monte das Oliveiras, e ele vai ter um terremoto ali. Escute só, porque eu vou finalizando aqui. Hoje o maior terremoto que já bateu aí, não me engano, acho que foi nos 7,5 pontos a 8 na escala Richter. Lembra do último terremoto? O último não, né? Alguns terremotos atrás, que mexeu com a linha do Equador. Quem lembra disso aqui, irmãos? Que foi um maremoto. Como a força da expressão, doideira aquilo, irmãos. A terra teve parte de divisões da terra que entrou dentro do outro, a linha do Equador, uma coisa horrível. Isso não chegou nem a 7,5 pontos, alguma coisa lá. No grande dia em que o Senhor ele vai vir para pisar os 2 pés no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo 1, 2, 3, 4, 5, vai haver um terremoto. E esse terremoto, segundo muitos dizem, vai chegar a mais de 10,1 na escala Richter. E vai se formar uma grande cruz de derramamento de sangue naquele lugar, de uma forma em que muitos vão entrar naquela batalha. E quem vai entrar naquela batalha para defender Israel, especialmente o próprio Jesus. Esse cavalo branco tem como propósito de atrair multidões para o lado dele, para se formar um grande exército para lutar com Jesus nesse último dia. E aí segue o processo desse texto do capítulo 6 do Apocalipse, que fala que o outro cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de tirar a paz, e os homens morrerão, cairão nesse lugar, nesse grande combate. Inclusive Apocalipse 19 diz que esse combate vai ser tão terrível que Deus vai dar ordem aos abutres do céu para que comam os corpos dos homens na terra. E uma terça parte, uma quarta parte cai. Quantos que é, totalizando nos dias atuais, cerca de quase 8 bilhões, darão mais ou menos 2
bilhões de pessoas mortas no mesmo dia. O outro cavaleiro, ele vem numa visão do João, do Apocalipse, ele vem trazendo pestes e pestilência e mata mais um bocado de gente. E o outro, o último cavaleiro é chamado a morte, um cavalo pálido, arrastando com umas correntes e atrás um túmulo, arrastando ali, representando a morte. E por onde ele passa, arrasta milhões e milhões de pessoas. Estamos vivendo o estupim, os últimos dias. Em qualquer segundo explode uma guerra no mundo. E aí, o que vamos fazer, irmãos? O que vamos fazer é que quem foi arrebatado na primeira estará com ele nas nuvens e descerá com ele para julgar as nações. Aí, eu acredito que uma terceira guerra mundial, à luz da Bíblia, acontecerá exatamente nesse momento, após o arrebatamento da igreja, aonde os homens vão se gladiar, vão se matar uns aos outros, a qual dará a chamada guerra de Gog e Magog, Meseque e Tubal. Por isso que Amós diz: escapa-te. Vamos dizer assim para os seus irmãos. Eu não gosto de fazer isso muito, você sabe que eu não sou de fazer isso, mas o texto de Amós diz assim: prepara-te, Israel. Diga para os seus irmãos: prepara-te, Israel. Diga, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Diga: prepara, Israel. Diga para o teu irmão: prepara, Israel. Diga: para encontrar com o Senhor teu Deus. Sabe que João viu no Apocalipse? A igreja dizendo Maranata, significa ora vem, ora vem. Encontra, a igreja diz Maranata. Vamos dizer isso? 1, 2, 3 e já. Vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Quem sente aqui, irmão, que é do arrebatamento aqui? Quem sente que é da terra, mas não é da terra, que é do céu aqui nessa noite? Jesus está às portas. Vivemos a 50ª semana, 69, que é a graça. Após o arrebatamento, cumpre as 70 semanas e acontece a grande tribulação. Vivemos a última era chamada a graça de Deus. Pastor, e qual é o melhor momento para mim poder ir no arrebatamento? É na graça. Qual é o melhor momento de se me converter, deixar Deus falar no meu coração? É na graça. Pastor, qual é o melhor momento de Deus quebrar esse coração duro? É na graça. Pastor, qual é o melhor momento de querer criar temor e tremor? É na graça de Cristo. Colossenses 3, versículo 2: se já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não que são de baixo. Se está pensando só nas coisas de baixo, porque não está vivendo debaixo da graça. Vive debaixo da graça, vive nesse temor, porque essa graça um dia vai acabar no arrebatamento da igreja da terra. Ela vai sumir. Vivemos o último momento, e é esse último momento que o cavalo branco, o anticristo, vai enganar a muitos e vai implantar esse movimento a qual estão já se articulando para isso. A maquete, o projeto de construção do novo templo já está de pé. Aonde tem o templo de Meca, dos muçulmanos, ali vai ter que construir um templo. Como que vai ser feito? Porque olha só, para cada 5 pessoas no mundo existe um muçulmano. Só totalizando mais de 2 bilhões de muçulmanos. É muçulmano. Imagine, mais de 2 bilhões. Para um povo de poucos milhões que é Israel. Como que vai ter que ser feita essa articulação?
vai ter que ser um articulador político, um articulador, vai ter que ter um articulador, vai conversar com as pessoas, olha, vamos articular aqui, vamos fazer o templo de Jerusalém aqui. Aí as obrigações, o que praticava lá no antigo vai voltar a ser, e aonde o anticristo vai profanar o templo, é em Jerusalém, aqui na terra. E aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Enquanto eu vejo os problemas de muitos, não consigo ver o tamanho dos problemas. Eu vejo em outros, mas eu não consigo ter a mesma visão quando é para mim. O que vamos fazer, irmãos? Observa que na morte de Jesus, diga comigo, houve um terremoto. Não foi isso? Teve um terremoto? Sim ou não? Foi um terremoto? Teve terremoto. As pedras moveram. Na ressurreição de Jesus, houve um quê? Diga, terremoto. A terra balança. Houve um eclipse no ar, no mundo, né? A terra está escura. E na vinda dele vai ter o quê? Um outro terremoto. E o que Jesus disse? Vão haver falar de terremotos em todos os lugares, coisa que não era comum. E toda vez que se dá uma notícia de um terremoto em um lugar desse planeta, é o terremoto anunciando a natureza, proclamando: Jesus vai voltar. O fim de todas as coisas está tão perto como nunca imaginamos. João, ele olha e vê o cavalo branco, a falsa paz sendo implantada, e sinto que, na verdade, preparando a chegada que antecede os outros cavaleiros que irão atuar sobre a terra. Sabe qual é o melhor momento de despertarmos? Não é quando estamos em guerras. Sabe qual é o melhor momento de abrir nossos olhos espirituais? Né? É quando tudo vai em paz. Não é quando tudo está no maremoto, no terremoto. Devemos se preocupar quando tudo está em paz. É nesse momento que ele vem para despertar a igreja. Por isso que ele diz em Efésios 5:14: desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantos creem que Jesus vem, irmãos? O arrebatamento é qualquer momento. A qualquer momento. O assunto em que Jesus mais falava era sobre o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento no grego é harpásio, tomado à força, tomado bruscamente, no abrir, e diga comigo, e no fechar. Diga, no abrir e fechar. Vou até explicar uma situação aqui também, em que muitos dizem que no arrebatamento todo olho verá. Eu gosto de entrar nesses assuntos, porque, mas é muito interessante isso. Eu já peguei 4 referências bíblicas, já até anotei em outra Bíblia, não nessa aqui. Se no arrebatamento todo olho verá, primeira pergunta, se a palavra arrebatamento é harpásio, tomado à força, tomado bruscamente, primeiro, se é tomado relâmpago, é um sequestro rápido, será que vai dar tempo nesse sequestro relâmpago ainda de olhar para cima? Eu vou finalizar aqui agora mesmo, agora. Aí você vai ouvir de repente coisas que você nunca ouviu. Segundo, Mateus 24, ali no versículo 37, 38, aqueles versículos ali fala sobre isso, sobre se o olho, todo olho verá. Segundo, fala que todo olho verá e se lamentarão. Segundo, além de se olhar rápido, ainda vai dar tempo de se lamentar?
Pelo contrário, arrebatamento não é choro, arrebatamento não é tristeza, arrebatamento não é amargura, arrebatamento é casamento do noivo com a noiva, é alegria com ele nas bodas do Cordeiro. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem aqui dessa noite aqui, irmão. Quem vai se alegrar no dia do arrebatamento? Deixa eu ver, irmão. Casamento é festa, é alegria, não vai haver choro. Essa é a ideia. Então, no arrebatamento, vai ser um arrebatamento em secreto. Tomada a igreja. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? O povo que estava em Jardim Botânico, Cariacica, o povo que estava no Brasil, lá no Japão, nos Estados Unidos. De repente as notícias saem nos jornais, nos telecomunicação, nos WhatsApps de comunicação, tudo quanto é comunicação do planeta, começam a anunciar: desapareceu, atenção, desapareceu um povo aqui na terra, desapareceu um culto de domingo, entra lá dentro, desapareceu um povo. Cadê o povo da terra? Desapareceu. Cadê o pastor, o presbítero da igreja, o círculo do oração, as irmãs, o tecladista desapareceu, e o povo desapareceu, e vai disseminar uma ideia aí fora, que foi disco voador, OVNIs, que tomou esse povo e desapareceu, enquanto na verdade nós bem sabemos que não foi disco voador, mas foi carruagem de fogo do céu, que arrebatou, transladou a igreja para cima, subiu. Aí tem uma diferença entre arrebatamento e volta de Jesus, que eu vou deixar para outro momento. Arrebatamento, diga-se comigo, Jesus vem para a igreja. Diga, volta de Jesus. Diga, volta de Jesus. Jesus vem com a igreja para julgar a terra. Aí na volta dele, os que ficarem sobre a terra olharão, se lamentarão, vendo que o transpassaram o sangue inocente dele. E enquanto eles, quando Jesus voltar, todo olho vai ver Jesus parando no ar, assoprando com a sopro da tua boca para destruir o cavalo branco, lutando para Israel, lutando contra o anticristo. E quantos que estiverem na terra vão olhar, vão ver e vão se lamentar. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer, irmão. Não arrebata. Aí tem gente que fala assim: pastor, como que vai ser? Vai ter chance na segunda vinda? Tem gente pensando na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sei lá, tanta chance. Na chance, no momento, não é terceira, é agora. A chance é agora. Até conjecturei de manhã, a primeira chance é agora, irmão, de subir com Jesus no ônibus executivo, na primeira passagem, do lado ali da janela, com o melhor lugar, subir de graça e entrar nas mansões celestiais, do que ficar para a segunda vinda, que não é para mim. A segunda vinda é para Israel, que ficou sobre a terra. Então, para mim, a igreja, vocês, não é a volta de Jesus que esperamos. Nós esperamos o arrebatamento da igreja, que em breve o anjo vai tocar a trombeta e a igreja sobe glorificada com ele para o céu. Então a volta de Jesus não é para a igreja. O que é para a igreja é o arrebatamento. E no arrebatamento acontece o período de falsa paz. 3 anos e meio, grande tribulação. 7 anos a igreja no céu. Ele desce a brigar contra o anticristo, estabelece o milênio. No milênio ele vai soltar Satanás para provar alguns que nascem e estabelecer o seu reino final de todas as coisas. Glória a Deus. E aí, irmão? Pastor, como que eu vou para o arrebatamento? É com Jesus. Como que eu faço? Levanta a mão para Jesus, dá o primeiro passo, sinaliza: estou aqui, Jesus. Como que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, irmãos. Mensagem dura, parece, mas é uma mensagem de despertamento.
O que nós vamos esperar dos governos da terra, irmão? Espera alguma coisa boa? Aonde os homens estão dizendo que tem que diminuir, trocar a Bíblia porque tem alguma coisa errada. Que blasfêmia. O que está acontecendo? É isso aí. O arrebatamento está próximo. Muito próximo. Tão próximo como tu nunca imaginou na tua vida. Tem gente que está trocando, conseguindo cadeiras na terra e trocando aquilo que Deus deu para ele reservado no céu. Vamos louvar um louvor, uma canção sobre arrebatamento. Quem é a igreja do arrebatamento? Vai se colocar de pé com todo o amor, irmão, todo o carinho. Jesus está voltando. A grande tribulação não é para mim, não é para a igreja, é para os que ficarem sobre a terra. Faça de tudo que você tem que fazer na terra, mas nunca coloque seu coração na terra. Cadê um louvor sobre arrebatamento? Nós vamos louvar juntos. Faça tudo na terra, mas não coloque seu coração na terra. Cadê uma canção aí, irmãos? Nesse momento, se tiver alguém para Jesus, quem pode salvar é Jesus. Jesus salva, Ele batiza, Ele cura, Ele transforma e leva para o céu. Se tiver alguém para Jesus, alguém que quer reconciliar ou levantar as mãos a primeira vez para Jesus, você vai levantar as tuas mãos e vai vir aqui na frente. Pode ser o último momento, a última palavra que você ouviu. Ali tudo é vida. Jesus está voltando. Ali tudo o arrebatamento é vem. Paz, morte, choro, nunca mais tristeza. Logo após nós vamos orar junto com a igreja, irmãos, toda a igreja junto. Jesus está voltando. Quantos acreditam que o arrebatamento está próximo? Quantos acreditam nisso? São de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eu verei
Jesus, e tocarei seu corpo em mim. Oramos. As nações, Se tiver alguém para Jesus, é tempo. em sua luz. O arrebatamento vem a qualquer minuto, E as qualquer hora. portas jamais se fecharão. Oramos. Toda a igreja. Oramos. Jaspe o seu mundo, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Além do Oramos. Oramos, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Que caia, Senhor, sobre nós o teu temor, o teu tremor, Pai, sobre nós. Bem sabemos, ó Pai, que vivemos a última semana. A semana que estamos é a semana da dispensação da graça. E essa graça, ela vai acabar a qualquer segundo. Deus, tenha misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, ó Pai. Às vezes somos tão pequenos, tão, Senhor, às vezes que não percebemos, Senhor, que Tu estás tão perto. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, em nome de Jesus. Assente glorificando o Senhor. Chegamos, enfim. Deus abençoe.